Tire dela, Senhor, todo medo, toda insegurança de não ser aceita, de não ser compreendida, mas para que ela possa verdadeiramente fazer uma pregação sobre o poder do carisma, que mais do que as palavras, o olhar, os gestos, ela como um todo possa expressar esse carisma hoje para nós, Senhor, porque nós carecemos de testemunhos. Palavras, muitos nos dizem, Senhor, mas nós precisamos de testemunho. Usa da Alessandra hoje, Senhor, para testemunhar no nosso meio. Poder deste carisma na vida dela, que também atinge as nossas vidas, as nossas famílias. Rogamos a bem-aventurada mãe dessa casa, a dona aqui da Sagrada Família, que interceda por ela e por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chiquinho, você pode cantar essa música aí que você acabou, só aquele refrãozinho, por favor? Minha família consagro a Deus, a minha vida consagro a Deus. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Mais uma vez. Minha família, bem forte. Consagro a Deus, a minha vida Consagro a Deus. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Amém. E a pregação hoje que eu vou falar, como o Rodrigo falava, é o poder do carisma na minha vida e na minha família. E a palavra que o Senhor me suscitou para toda essa pregação foi o Evangelho de hoje. Então está em Marcos 2, não precisam abrir, eu vou ler de 13 a 17. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. E essa palavra, assim, diz tudo do que eu vou falar dessa pregação. Porque realmente eu e minha família vivenciamos tudo isso aqui desse evangelho de hoje nas nossas férias. De viver isso que o Senhor fala, que ele veio para os enfermos, porque os justos não precisam. Mas ele veio para cada um de nós. Ele veio para mim,
para você e para todos que estão aí nesse mundo perdido. Então o Senhor, Ele me suscitou essa pregação em meio às nossas férias. A gente foi lá para Florianópolis esse ano, no casamento do meu irmão. E nós ficamos lá em Jurerê, uma praia muito gostosa, muito bonita, chique, né, assim. E o Senhor deu isso daí para a gente. E logo assim, na ida, eu acho engraçado, assim, porque eu sou um pouco assim, eu sou muito questionadora, né? Eu questiono mesmo muitas coisas. E muitas delas eu não entendo. E aí eu fico com aquilo, eu falo, na hora certa o Senhor vai me revelar, eu vou entender. E logo no início da viagem, nós fomos de avião, e a gente foi fazer o check-in e acabamos ficando cada um em um banco, né? Eu em um, Renato em um, a Maria Clara em outro, o Fabrício em outro. E era assim, 3 lugares. Aí eu sentei do lado, tinham 2 moças assim, do meu lado. E eu achava que era assim, mãe e filha, né? Mas com o decorrer da viagem eu fui percebendo que não era mãe e filha, que era, sim, um casal, vamos dizer assim, né? E aí eu já falei, Senhor, já está começando por aí, né? E aí eu falei, como seria bom se tivesse um casal, uma família, ou com uma criancinha aqui, que eu ia me sentir super à vontade, mas o Senhor colocou ali. E eu já comecei ali a rezar, a entregar, e a falar, Senhor, faça a tua vontade nessa viagem. Porque assim, eu estava até com um pouco de medo, eu partilhava com a minha formadora, porque eu saberia que eu ia estar com toda a minha família ali, os meus irmãos, meus pais, e vinham muitos amigos. E assim, amigos de uma vida que eu não vivia ainda plenamente em Deus, né? Então, assim, estava mexendo comigo essa viagem. E nós fomos, chegamos, foi uma bênção. A casa que nós ficamos foi assim maravilhosa, presente de Deus mesmo para a gente. E ali o Senhor foi começando, né, toda essa experiência do poder do carisma, do agir do carisma na minha vida. Esse medo que eu tenho, né, porque eu tenho ainda, de viver lá fora, de estar lá fora. Porque o meu desejo, qual é? É estar aqui dentro. Meu desejo, gente, é ficar aqui, é vir, é morar, entendeu? Mas só que hoje, eu não posso mais contar com o meu desejo. Eu tenho que contar com o desejo de Deus. E foi muito duro para mim entender que hoje, o que Deus quer de mim é que eu esteja lá fora, no mundo. Vivendo como uma comunidade de aliança, pregando tudo que eu vivo aqui no mundo lá fora. Hoje, a vontade de Deus para mim e para minha família é essa. E foi uma luta para mim, para minha Alessandra, entender isso. Mas eu faço a vontade de Deus, eu não posso ir contra. Eu tenho desejo, eu tenho vontade, mas é o Senhor que me conduz. Porque para mim é difícil, sabe? Quando eu estou lá fora, eu vejo as coisas assim do mundo, eu falo, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou agir? E começo a me angustiar. Mas eu falo para vocês que eu não precisei pregar, eu não precisei agir, eu não precisei... Sabe o que eu fiz? O que nós fizemos? Nós vivemos conforme o estilo de vida Sagrada Família. Como a gente viu no Vinde Verde. Só foi isso. Fácil? Não. Mas não foi impossível. Nós estávamos no mundo, mas nós não éramos do mundo. Nós estávamos vivendo lá junto com todo mundo, com tudo aquilo que o mundo oferece, mas nós não estávamos fazendo aquilo que eles faziam. Estávamos vivendo no estilo de vida Sagrada Família. Como? Vamos lá. Exemplos. Na hora do me vestir, na hora do meu biquíni. Que a gente tem que falar assim, é a realidade mesmo. Né? Eu estava lá, junto com todo mundo. Na hora que a gente estava lá no churrasquinho,
era uma cerveja, era outra. O meu marido sabia que era uma cerveja, 2, vinha oferecer, não, já estou satisfeito, não precisava beber. Sabe? Era nas conversas, não precisava falar palavrão, não precisava acusar, não precisava falar coisas que não iam exaltar, mas que poderiam diminuir. E assim foi indo as nossas férias, né? Como eu falei, nós fomos para o casamento do meu irmão caçula, mais novo. Eu vou fazer 41 anos e o meu irmão vai fazer 32 esse ano. Então tem essa diferença. E os amigos do meu irmão eram meus amigos. Na época que eu tinha 25 anos, que foi quando eu conheci o Renato, que eu conheci o Renato com 25 anos, a turminha que eu andava era esses, muitos, eram esses amigos do meu irmão, mais novos que eu. Mas era essa turminha. Eu estava recém-convertida, eu conheci Jesus com 23 anos e estava naquele processo, naquele caminho. E logo que eu conheci o Renato, eles ficavam, você vai largar a gente, você vai lá embora com um engenheirinho, vai ficar lá namorando. Eu falei, eu vou porque eu vou atrás do meu futuro, que eu já estou com 25 anos e vocês querem o quê? E aí, quando eles chegaram, né, lá na casa, lá onde nós estávamos, chegou acho que uns 15, 20, sei lá, chegou um monte. E aí, gente, sinceramente, eu não reconhecia. A minha mãe me levou e falou, você lembra do fulano, do fulano, do fulano? Eu não reconhecia. Uns estava gordo, uns estava até careca. Eu falava, gente, mas como assim? Um já tinha casado, separado, casado de novo. O outro já tinha tido uma filha. E aí Deus foi colocando no meu coração. E se você estivesse lá também, como é que você não estava? E eu falei, não, Senhor, mas eu estou aqui com a minha família e os meus filhos, fazendo a tua vontade, porque o Senhor me resgatou, o Senhor olhou para mim naquela época, e até hoje o Senhor continua olhando. Né? E eu lembro muito bem que naquela época, eu com 25 anos, logo que eu comecei a namorar o Renato, eu frequentava o grupo de oração, lá da cidade onde a gente morava, que chama Primavera. E lá a coordenadora do grupo falou assim para mim, olha, Alessandra, eu vou falar com você. Você vai coordenar o Ministério de Música. Daí eu falei, eu vou coordenar? Eu não sabia nada. Eu falei, não vou coordenar o Ministério de Música. Não, você vai, porque você tem jeito para falar com os jovens. E eu nunca quis coordenar nada. Porque eu sempre queria ajudar, fazer as coisas, mas coordenar eu nunca quis, porque se erra, vai sobrar para quem? Para o coordenador. E eu nunca queria responsabilidade. Eu queria ajudar, ajudava mesmo em tudo. Levava eles para tocar com os instrumentos, mas, e ali eu falei, se você está falando, eu vou, né? E aqui também na comunidade, quando o Mauro me falou, né, que, enfim, da coordenação, tudo, a princípio eu fiquei assim, com muito medo, o medo continua, mas de uma maneira equilibrada, porque eu tenho isso, né? Eu tenho esse medo de ser apontada, de ser questionada. Mas quando o Senhor veio e me convenceu do que Ele queria para mim, nessa coordenação, eu aceitei, porque eu faço a vontade de Deus, né? Mas vamos lá. E aí, continuando as nossas férias. Lá na casa que nós ficamos, ficou um padre também com a gente, né? Porque o meu irmão, esse padre é amigo da nossa família, conhecido dos meus pais, tal, e o meu irmão convidou esse padre, que é de Presidente Prudente, tem a sua paróquia lá em Presidente Prudente, a paróquia São Francisco, para vir fazer a celebração do casamento dele. E logo que o padre chegou, eles foram lá fazer um ensaio lá com as crianças, de entrada na igreja, tal, e depois ele chegou lá na casa e nós fomos para a praia. Eu, o Renato, esse padre e as crianças. E o padre, ele levou um susto, porque a última vez que nós nos encontramos, a Maria Clara tinha 1 ano, eu não tinha nem o Fabrício. Aí, quando meu pai foi buscar o padre no aeroporto, que estava com os meninos, aí falou, mas quem são essas crianças? Essas crianças são da Alessandra. Ele, nossa!
E aí a gente foi para a praia, eu conversando com o padre, eu e o Renato, a gente contando tudo para o padre, da comunidade, que a gente estava na comunidade, que era isso, aquilo. E eu falando que eu não estava trabalhando, porque eu estava cuidando das crianças, a gente tinha optado. E, nossa, o olho do padre brilhava, né? Ele falava, nossa, que bom. A sua mãe falou mesmo que você não estava trabalhando. Porque é difícil para o mundo entender, né? A minha mãe, meu pai, que pagaram os meus estudos, eles custearam meus estudos, a minha pós-graduação. E hoje vê assim que eu, assim, abandonei a princípio para ficar com as crianças. Aí ele falou, mas como seria bom, Alessandra, se toda mãe pudesse ter essa visão, pudesse ter isso. É verdade, a família, né, tudo. Eu coloquei lá na minha paróquia, no presépio, eu coloquei uma frase assim, temos que acreditar nas famílias. Falei, padre, é isso mesmo. E ali a gente foi conversando bastante. Ele é um padre, assim, bem moderno. Bem moderno. Assim, até Deus me cura muito, assim, do meu julgamento, né? Porque ele lá com a gente, ele também tomava a sua cervejinha, e às vezes ele falava, pega lá uma cerveja pro padre. Eu rodeava e não pegava. O Renato rodeava e não pegava, viu, padre? Gente! Eu falava, ai, meu Deus, Senhor, misericórdia. Mas, gente, assim, como o Senhor, ele vem nos quebrar realmente, né? A celebração que ele fez do casamento do meu irmão, olha, sinceramente, eu nunca vi uma celebração, uma missa assim tão linda. E para a gente ver também como que o carisma age, e não age só na minha família, não age só na minha vida, como na minha família, o meu irmão e a minha cunhada, eles vieram aqui no fim do ano, numa missa. Eu não lembro agora quando, mas eles vieram. Alguns puderam ver. E aí, depois daquela missa que eles vieram aqui, a minha cunhada resolveu que o Fabrício ia entrar com a imagem da Sagrada Família e a Maria Clara com as alianças. Mas, gente, foi a coisa mais linda eles entrando. Ali eu falava, oh, meu Deus, obrigada. Aquela igreja inteira voltada para a Sagrada Família e a aliança. Eu falava, é o poder do carisma, né? Na minha vida, na minha família. Porque eu falo, eu não vou me cansar. Mas os meus eu quero levar para o céu. Meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus cunhados. É uma graça que o ano passado meu irmão já casou, né, na igreja. Esse ano, agora em maio, a minha irmã casa também na igreja. Então, assim, eu vejo que o carisma, ele está agindo. Você não precisa ficar lá pregando, ficar falando, ficar... Tem horas que você precisa falar, mas você vive e ama. Vive e ama. E aí, assim também, uma coisa que aconteceu e que marcou muito também essas férias, né? Para mim, para o Renato, para a nossa família. A gente, como eu estava falando, estava lá em Florianópolis e assim, o pessoal falava, mas a gente não acredita muito, que demorava 3 horas para ir para tal praia, mais 3 para voltar, porque a gente estava numa praia Jurerê. E a gente queria ir na praia lá da Joaquina, onde tem dunas, porque a gente queria levar as crianças para ver. Como a gente foi de avião, nós não alugamos carro. Quem alugou foi meu pai, meu irmão e o marido da minha prima. Então, a gente estava assim, meio que dependendo, né, de carona. E aí, nesse dia, o marido da minha prima convidou, vocês querem ir? A gente leva vocês, as crianças, a gente aperta aqui e vamos. Aí eu falei, então vamos, né? Aí, eram umas 11 horas da manhã, nós fomos lá para essa praia. Era domingo, no dia da missa da Sagrada Família. E aí, o que aconteceu? Que nós não conseguimos voltar para a missa. Ou seja, nós perdemos a missa da Sagrada Família. Não pude viver este sacramento. Eu falo para vocês, não foi fácil. O desejo que eu tinha no meu coração, e não está sendo fácil nem para testemunhar, gente, porque assim, é muito difícil não viver o sacramento da Eucaristia no dia do Senhor. Principalmente para nós. Principalmente para nós. E dali em diante, eu percebi que assim, algo ficou vazio dentro de mim.
Sabe, eu estava lá com toda a minha família, os meus pais, meus irmãos, meu marido, meus filhos, numa casa maravilhosa, um lugar assim paradisíaco, muito bonito mesmo. Mas eu não estava preenchida. Depois daquele domingo, começou assim, sabe? O negócio ficou assim, e eu já olhava para o Renato já olhava para mim, e ficava aquele olhar meio torto, meio assim. Eu falava, meu Deus do céu, né? Eu falava, Jesus, como é ruim a gente não receber, como é péssimo a gente não receber a Eucaristia. E aí nós voltamos, e quando a gente estava voltando da viagem, nós chegamos em casa, né? Aquele monte de roupa suja, aquela coisa arada toda. E eu, assim, eu sou muito difícil. Eu sou muito difícil. Às vezes o pessoal fala, pode até se comparar com o Mauro, porque eu sou muito difícil. E o Rodrigo, ele vive falando, só o Renato mesmo, irmã, para te aguentar. Mas é verdade, só o meu marido mesmo, porque eu sou muito difícil. E lá em casa, na volta, aquele bolo de roupa suja. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas o meu marido deu férias. Bem quando a gente ia voltar, ele deu. Vamos dar, ela queria. Falei, tá. Aí, o que eu pude viver? O que eu pude viver que é do carisma também. Há uns 2 anos atrás, eu estava conversando com a Sandra Capobianco e com a Tina. E nessa conversa, eu achava que eu era louca. Elas falando do lavar a roupa. E a Sandra falava que olhava a roupa das crianças dela no varal e ela ficava tão feliz. Ver aquelas roupinhas, né? As crianças crescendo. Lembra, Sandra? Isso, a Sandra lembrou. E a Tina falando que quando esqueci o nome da menina dela, vinha aqui e ia tudo as roupas sujas, e ela punha de molho não sei como, e esfregava não sei como. E eu falei, Jesus, por que eu estou aqui hoje, nessa conversa aqui? Isso não tem muito a ver comigo. Aí eu vivi, Sandra. Eu pude lavar toda a roupa suja da praia, inteirinha, sozinha. Minhas mãos ficaram até meio machucadas, mas eu consegui, irmã. O Senhor me curou, eu lavei tudo. Aí, como o Senhor é maravilhoso, Ele me deu um carinho tão grande, gente, que foi da minha formadora e do Eduardo, formador do meu marido, irem na nossa casa. Em meio a toda essa tribulação, que o Renato não podia me olhar, não podia olhar para ele, aí a gente foi confessar, né? Fomos na São Judas. Eu falei, olha, Renato, só tem uma saída, a confissão. Quando nós chegamos lá na São Judas, tinha uma fila. Aí os meninos falavam, mãe, nós vamos esperar? Eu falei, vamos esperar. Era a hora do almoço. Eu falei, não, a gente vai esperar. Aí a gente viu que era o padre João Carlos, que às vezes vinha aqui. Aí eu falei, ai, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Aí tá, foi todo mundo. Quando eu levantei, o padre João Carlos saiu, entrou outro padre. Falei, obrigada, né? Falei, que bom. Um senhorzinho, um padre senhorzinho que eu já confessei com ele. Mas eu vou falar para vocês, como Jesus me quebra. Tudo que eu precisava, aquele padre falou para mim. Tudo que eu precisava ouvir, aquele padre falou para mim. E foi uma bênção. A gente saiu assim com a alma lavada. Depois o Renato foi confessar. Aí a gente chegou, almoçou. Aí logo a Solange ligou e falou, a gente queria fazer uma visita para vocês. Aí eu falei, Solange, eu vou ver aqui, daqui a pouco eu te ligo. Porque eu não tinha nem condição de pensar naquela época, naquele momento. Aí eu falei, Renato, eles estão querendo vir. Aí o Renato virou para mim e falou assim, eu acho que a gente está precisando mesmo dessa visita. Eu falei, então tá bom. Aí liguei para a Solange e falei, Solange, você pode vir então, né? Vem. E olha, gente, se isso aí não é o poder do carisma, eu não sei o que é. Porque um casal com filho novinho, sair daqui, baixar lá na Saúde, num dia que estava chovendo, estava frio. Aí eu fui curada. Por quê? Porque quando meus filhos eram pequenos, para a primeira vez para eu sair, acho que a Maria Clara tinha uns 3 meses.
Porque era só depois que tomasse todas as vacinas, não sei o que lá, para eu sair de casa. E eu falei, Senhor, que carinho de Deus. Que carinho desse carisma, desse casal vir na minha casa, essa abertura de coração. Ficaram lá e conversaram, e falaram com a gente. E Eduardo falou, olha, eu vou marcar como formação. Eu falei, pode marcar, porque foi mesmo, foi uma formação. Não tinha como ser diferente. E aí, voltando, né? Que eu falei, a gente confessou, eles foram lá na nossa casa. E voltando também para a roupa suja, a Solange chegou e ainda falava, olha, Solange, as minhas roupas. Acho que a Solange também achou que eu era doida. Tudo branquinha, Solange, olha. Pus de molho, esfreguei, lavei, ela olhava. Também achou que estava louca, né, formadora? Mas foi uma bênção, gente, porque assim, eu vi que eu dou conta. Tudo bem, eu tenho uma moça, mas para mim, sabe, eu ver que eu dou conta de lavar minha roupa sozinha. E um bolo de roupa suja, não era pouca não, era um bolo de roupa suja da praia. Bem encardida. Foi assim, uma bênção. Aí lá na praia também, não choveu, a gente pôde ir na praia, ver os fogos, aquela maravilha lá. Aí a gente estava lá, né? Tudo aquilo que o mundo vive, as músicas, o que vocês imaginam estava lá. Mas a gente estava com a nossa família, vivendo o estilo de vida Sagrada Família. Não estava fazendo nada que eles faziam, simplesmente estávamos lá testemunhando. E veio uma menina que morava lá na mesma cidade que eu e o Renato, e ela me conhecia, né? Ela não andava com a gente, mas ela me conhecia. E ela casou com um amigo do meu irmão. E ali, gente, foi Deus falando para nós. Ela veio me desejar o Feliz Ano Novo, ela olhou bem nos meus olhos, no fundo dos meus olhos. E ela falou, parabéns, Alessandra, pela sua família. Os seus filhos são lindos. O seu marido é maravilhoso. Aquilo para mim, sabe assim, valeu por tudo. Tudo que eu passei. Falei, obrigada, Senhor. Porque tudo que a gente passa, eu vejo hoje, né, todos os questionamentos que eu faço, e que eu sei que eu vou continuar fazendo, porque é difícil a gente mudar assim. Eu sou questionadora. Mas hoje eu falo, né, coisas que eu não entendo, eu nem quero entender, porque eu sei que na hora certa o Senhor vai me falar. Como me falou um monte de coisa. Me falou da Sandra, né, do lavar a roupa, ela e a Tina. E muitas coisas o Senhor vai falando, na hora certa. Como eu pude viver, né? Foi um pecado, foi terrível para mim, para a gente viver sem Eucaristia no domingo. Mas eu precisei. Porque eu já fui uma mulher de Eucaristia diária. Antes de eu e o Renato casar, quase que o ano inteiro antes, eu ia à missa diariamente. E eu sei o que é viver a Eucaristia diariamente. Eu sei o que é isso. Eu sei que nada derruba você. Nenhuma tribulação. Você cai, mas você está em intimidade com Deus. Então, eu vejo assim que o Senhor permitiu isso para que eu me aproxime mais, né, da Eucaristia. Eu que tenho tempo na minha semana de 1, 2, 3 vezes, que eu me aproxime mais. E também para falar para a gente, né, que somos da comunidade de aliança, que busque mais também a Eucaristia. Porque, gente, faz muita falta. Eu vivi na minha pele. Você está num lugar com tudo para te fazer feliz, ter saúde, ter a família, filhos saudáveis, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a festa, o casamento. Mas eu olhava aquilo tudo e eu falava assim, eu estou vazia. Mas porque eu não tinha Deus, eu não tinha comungado o Senhor. E a Lê também, a Lê achava que ia escapar. A Lê, ela sempre fala, porque nós aqui na comunidade, no Vinde Verde, era direto ela falando isso. Nós somos um bando de leprosos aqui num saco, não sei o quê. E eu, aquilo ali, mas aquilo me incomodava. Mas Lê, pura verdade. Pura verdade. Ai de mim se eu não estiver aqui nessa comunidade. E ai de mim se eu não tiver intimidade com o Senhor. O fundador, na sua exortação, ele falou que Deus suscita as comunidades porque é mais uma misericórdia dele para nós.
Para a gente, aqui, ó, cada um de nós aqui que estamos aqui, nesse caminho vocacional, Deus suscita isso. E Deus suscitou esse carisma para o Ítalo, para o fundador, porque cada um de nós precisamos desse carisma. Muitas vezes a gente tem a tentação de achar que a comunidade é um resgate, é uma evangelização para aqueles que vêm. Mas, gente, é para nós, é para mim em primeiro lugar, como pessoa, sabe? Como mulher, como esposa, como filha. O Márcio falava muito isso para mim, o Márcio da André. Ele falava, olha, irmã, comunidade vai trabalhar você como um todo. Um todo. E eu vivo isso hoje. Quantas coisas que eu já não melhorei, e aí eu sou uma mãe melhor, eu sou uma esposa melhor, uma filha melhor, uma irmã melhor. Então, assim, realmente, eu pude entender com a minha própria vida que eu sou esse bando de leproso que a Alessandra vive falando, e que se eu não estiver aqui dentro, se eu estiver lá fora, eu caio. Porque eu já vivi no mundão. Eu já vivi a Eucaristia diária, eu já vivi no mundão. Eu sei o que é isso. E se hoje eu estou aqui, é pela misericórdia de Deus. Se hoje eu estou aqui nessa comunidade, é pela misericórdia de Deus. É mais uma chance que Ele está dando para mim e para minha família. De viver e de ser salva por Ele. Então, assim, o carisma, ele atinge mesmo. A gente tem que realmente acreditar, porque ele atinge. E também uma coisa assim que o Senhor coloca no meu coração, que eu preciso falar, é assim, pedir perdão, né? Pedir perdão assim para todos aqui da comunidade, principalmente para os consagrados. Principalmente para os consagrados. Porque muitas vezes eu questiono, né? Esses consagrados, esses antigos, eu questionava muito isso no meu coração. Mas Deus, Ele me deu todo o entendimento. Na nossa viagem que nós fizemos para a Canção Nova, na volta, né, na nossa volta do ônibus, a gente ia partilhando tudo o que Deus ia falando. E a Márcia Tome, ela colocou uma partilha que me revelou tudo. Todo o meu questionamento sobre os consagrados foi revelado naquele momento. E eu pude entender o quê? Ela falou que a gente era assim muito abençoado hoje por viver tudo isso. Porque antes ela ia, né, em retiro, em congresso, só ela, o Silvio e os dois meninos, né? E não tinha mais ninguém ali. Não tinha família, não tinha nada. E aquilo era um sofrimento para eles, né? Um sofrimento para ela, para o Silvio. Sofrimento até assim, para o fundador, de às vezes querer ir e não poder, porque não tinha dinheiro, não tinha como ir. E nós recebemos uma bênção de podermos estarmos lá em 40 e tantas pessoas na Canção Nova, naquela pousada que nos acolheram muito, muito bem. Então, assim, eu peço perdão, viu, Márcia? Para você, para o Mauro, para o Giba, para todos, assim, os consagrados antigos, porque se hoje eu estou aqui pregando, se hoje Deus me dá essa graça, é pelo seu sofrimento, Mauro. Pelo sofrimento do Ítalo, do Silvio, do Charles, da Maria Helena, seu Giba. Por tudo que vocês já viveram, tudo que vocês já fizeram por essa comunidade, toda a lágrima que vocês derramaram, todo o esforço que vocês tiveram. Por isso que hoje eu posso estar aqui. É só por isso, porque senão não ia poder. Então eu louvo a Deus por cada consagrado. E hoje é a minha vez mesmo, não tem mais jeito de eu correr. Eu tenho que estar aqui, tenho que coordenar, tenho que pregar, tenho que fazer o que o Senhor quiser, porque eu não tenho mais escolha e nem desejo. É a vontade de Deus. E se eu quiser ser feliz, essa é a minha missão. Não tem outro caminho para mim e para minha família. Não tem. Hoje não tem. Então, assim, o que eu queria falar era isso. Nem era eu, né? Era a vontade de Deus que eu falasse. Eu vou falar para vocês. Não é fácil.
Não é fácil para mim. Se algum de vocês acha que, mas Alessandra... Não é fácil, gente. Para mim é uma luta eu estar aqui. Mas eu tinha que falar, eu tinha que testemunhar. Porque é para a honra e glória de Deus. E é para a força do carisma. O carisma, ele precisa ser falado, ser revelado, ser tocado. Para a nossa comunidade poder crescer. Para todos nós crescermos. Nós estamos indo, né, caminhando rumo aos 20 anos. E muitas coisas Deus quer revelar para cada um de nós. Quem vai trazer o Santíssimo? Acabei que... É você, Eduardo. Pode ir se preparando. Então, muitas coisas Deus quer fazer. Muitas coisas Ele quer. Só que para isso Ele precisa de corações abertos e maduros. Então, assim, eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu simplesmente dei esse passo de vir. E antes de começarmos o Seminário da Fé, vão ter essas pregações. A Regina Fernandes vai pregar, o Eduardo, a Solange também vão pregar. E quem o Senhor suscitar no meu coração, como o Alexandre também, a Carlinha, você, Alexandre, também vai vir pregar. Quem o Senhor for suscitando no meu coração, eles vão vir também aqui e falar do que o carisma está fazendo na vida. E é crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Porque eu falo para vocês, não é só eu, o Renato e as crianças. Eu vejo toda a minha família, a minha sogra, o meu sogro. A minha sogra, a gente estava lá em Dois Córregos, né? Finalzinho das férias, ela na mesa, a gente tomando café, ela falou para mim e para o meu marido. Ela falou assim, se eu morasse em São Paulo, eu ia ser voluntária na Sagrada Família. Nossa, mas aquilo encheu meu coração. Eu falei, obrigada, Senhor. E o meu sogro, que há algum tempo atrás nem ia à missa, hoje ele não perde um grupo de oração pela internet. A minha sogra fala, ele fica, nossa, desesperado. Ele não vê a hora de ver. Ele acha que o Fernando é padre. Falei, ele tem 5 filhos, sogro. Ele já está indo para o 5º, ele não é padre. Que antes ele via muito o Fernando aqui, com aquele crucifixo, ele falava, e aquele padre lá? Eu falei, não é. Aquele lá não é padre. Então, assim, eu louvo a Deus, porque eu creio que eu e a minha família vamos ser salvos, vamos ser libertos. E não só a minha, gente. A minha alegria é ver a família de cada um de vocês. Cada irmão meu que está aqui e os que não estão também, os consagrados e todos aqueles que ainda vão vir, que fazem parte dessa família, mas que ainda não chegaram, mas que o Senhor está tocando, eu tenho certeza. E que vai vir e vai. E todos nós vamos lá no céu fazer uma grande festa também. Amém? Eu quero te adorar com todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu quero te adorar com todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu sei, o teu Espírito está agindo. Passo a passo sei que encontrarei a vontade em minha vida. Amor inovador, sinto Deus
palavra, adoração consagrada. Eu quero te adorar com todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, meu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, a vontade tem que acontecer. Eu quero te adorar com todo o meu ser, toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, Jesus. Te seguir, meu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. O Senhor, essa noite, Ele vem curar muitas famílias que já estão assim tão desgastadas e que acabam por não ver mais tudo isso que o carisma está fazendo na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Muitas vezes você até se pergunta: meu Deus, eu estou indo tanto, eu estou cumprindo meus compromissos, mas parece que nada acontece. Eu não estou vendo, Senhor Jesus, os frutos com os meus filhos. Eu não estou vendo, Senhor, os frutos com meu marido, no nosso diálogo. E hoje o Senhor vem curar todas essas famílias que já estão assim desgastadas no carisma Sagrada Família. O Senhor vem dar uma nova unção. O Senhor vem dar a graça de realmente o carisma agir. O carisma nunca deixou de agir. Muitas vezes a gente que não consegue olhar, que não consegue entender, e muitas vezes a gente até não permite que o carisma haja na nossa vida. Mas essa noite o Senhor quer transformar tudo isso, quer mudar tudo isso. O Senhor quer fazer uma grande limpeza na nossa vida, na nossa família, para que realmente o carisma haja, Senhor, aonde ele precisa ir, aonde ele precisa ser tocado, Senhor Jesus. Desde a família do fundador, Senhor Jesus, do Ítalo, a Rosana, seus filhos, Senhor Jesus, que quanto precisam, Senhor, desse carisma. Os cofundadores, Senhor Jesus, o Silva, a Maria Helena, Senhor Jesus, o Charles, a Márcia, Senhor Jesus. Quanto precisam, Senhor, desse carisma, Senhor Jesus. Derrama mesmo em abundância, Senhor, esse carisma nas nossas famílias. Há quanto tempo você, esposa, não olha no fundo dos olhos do seu marido e não tem um diálogo gostoso, uma conversa, aquelas conversas assim que muitas vezes não tem um rumo certo. Uma conversa quando a gente tinha no tempo de namoro, risadas gostosas. Quanto tempo que vocês não namoram? O namoro assim não é ir para o ato conjugal, mas aquele namoro, aquela conversa de sentar na mesa, sentar na sala, se dar as mãos, conversar sobre os filhos, conversar de coisas da vida. Hoje o Senhor quer suscitar tudo isso aqui no meio de nós. O quanto é importante, meu Deus, esse diálogo, esse namoro entre nós que somos casados. Jamais devemos, Jesus, deixar morrer isso no nosso relacionamento. Muitos pais também, pai, mãe, sendo curados na forma de educar seus filhos, meu Deus. O Senhor dá todo o equilíbrio nessa educação. Nem pais tão soltos,
mas também nem tão rígidos. O Senhor dá o equilíbrio, que é o que nós precisamos, o equilíbrio que vem do Espírito Santo, na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Senhor, que é tão difícil, meu Deus, tão difícil, mas que pelo poder do carisma, Senhor, não é impossível, não é, Senhor, impossível, porque o Senhor nos resgata, o Senhor nos forma, o Senhor nos evangeliza, Senhor, tudo através desse carisma, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por toda essa cura, Senhor, por toda a libertação, Senhor Jesus, pelas nossas famílias, Senhor, sendo tão restauradas, Senhor, para podermos aí sim resgatar aqueles que vêm até nós, evangelizar aqueles que vêm, Senhor, até nós. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. E vá pensando aí também no seu coração tudo que o carisma já fez na sua vida individualmente e na vida da sua família. Sim, Jesus, e colocamos também, Senhor, todos esses nossos irmãos e irmãs que estão conosco, nos acompanhando pela Web TV, te adorando, Jesus. Pedimos hoje, nessa noite, Senhor, especialmente pela Regina, por todas as curas, Senhor, as sequelas que ainda restam da cirurgia que ela fez no coração. Que o Senhor ponha a tua mão, Jesus. Pedimos isto hoje. Também, Senhor, pedimos a tua força, Senhor Jesus. As tuas bênçãos sobre a família da Nádia. Todas as dificuldades, Senhor amado, as barreiras que ela tem de enfrentar ainda. Abençoa, Senhor, as famílias de todas essas pessoas, Senhor Jesus, que nos curtiram e que estão conosco hoje, Senhor amado, no Face, Senhor amado, acompanhando esse grupo de oração, pela Karen, Senhor Jesus, o Emerson, o Geraldo, pela Maria Cristina, pelo Cabral, Senhor amado. Colocamos a vida do Felipe, da Ana Lígia, da Zaira, da Maria Lairê, Senhor, da Luciana, da Fátima Simone, do Gil e da Eliane, da Fabiane, Senhor, da Rossana, todas essas pessoas, Senhor amado, também aquelas, Senhor, que não estiveram hoje conosco no Face, mas que acompanharam pelo link do nosso site, que nós não conhecemos, que nós não sabemos o nome, e também, Senhor Jesus, nós sabemos quantas pessoas serão atingidas por esse testemunho após esse sábado. Quantos efeitos, Senhor, ainda serão gerados. Nós sabemos que todo esse testemunho, a tua presença eucarística, Senhor Jesus, é como a água da chuva que irriga a terra no tempo certo. E tem tanta semente que foi lançada hoje, Senhor. Rogamos a ti que essas sementes brotem, germinem, Senhor. Que você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela internet, que o coração da sua casa, da tua família, a tua vocação, as tuas dúvidas, seja hoje um terreno fértil. Busque o teu lugar, busque dar a sua resposta a Jesus Eucarístico. Levanta a tua voz agora neste instante e louva o Senhor também com tuas palavras. É para adorar o Senhor, o nosso Criador. Santo Agostinho diz que nós saímos de Deus e para Ele nós voltaremos. Ele é nosso Criador, então nós podemos louvar com nossas vozes, Senhor. Obrigado por essa adoração, Senhor. Obrigado por essa pregação, Senhor, onde a Alessandra foi usada profundamente, Senhor, para falar com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, Senhor. Por todos que estão na Web TV, Senhor. Por todos aqueles que os raios da tua misericórdia alcançam, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós poderíamos estar em tantos lugares, mas nós estamos aqui, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor.
nós podemos cantar. Vamos pedir que Jesus venha trazer uma nova unção, trazer renovar em nós o céu, a sua unção, renovar em nós, Senhor, o seu Santo Espírito. No meu coração é uma nova unção, é uma nova unção, te ungir, te batizou, te batizou. Oh